E aí galerinha, como vocês estão? Tamo como? Eu decidi fazer um tema de vídeo diferente para trazer algumas coisas como eram no passado e como são agora. Bora lá. No passado era um pouquinho mais difícil o acesso à informação de quanto um card custava, porque a gente não tinha internet. Então o que tinha nas antigas eram as revistas de RPG que traziam em algumas estampas, além dos cards de Magic, que eram o plus daquela época, traziam também as novidades, que eram no caso o Pokémon e o Yu-Gi-Oh!, que estavam chegando um pouco depois. A pegada ficou legal quando ela começou a dar promos nos eventos de RPG, como essa daqui, o Pikachu. Mas as promos eram réplicas de uma carta que realmente existia, que a questão era uma carta de campeão, aí as promos eram réplicas dessa carta. Aí no Brasil se fomentou muito que elas não valiam nada, porque a pegada, que a única que valia era do campeão do Japão. Então, tipo, bora lá. Muitos amigos aqui no Orientais acabavam pegando essas cartas para dar para os primos no Oriente, e eles mandavam cartas de Yu-Gi-Oh! Pra gente. Então isso virou um comércio meio paralelo daquela época. Aí veio a questão do colecionável. Eu tenho um colecionável de Magic da época que eu comecei a jogar Magic, que eu nunca tive, que é uma Akroma Foil. A Akroma não é que ela era absurdamente cara, ela só não era pro meu bolso daquela época, porque apesar de eu competir Magic num nível razoável, eu não podia gastar muito dinheiro com Magic, então meu investimento, comparado com o que é hoje, é bem menos, porque naquela época eu não trabalhava direito. Eu fazia alguns temporários e de vez em quando tinha trabalho por um ano, então tipo, às vezes 2 meses de salário, que era o valor de uma Akroma Foil naquela época, eu não ia ter no período de um ano, então tipo, meio dava um certo trabalho. Que a questão, uma Akroma custava R$300, hoje uma Akroma custa 1.000 da mesma raridade. Mas naquela época era improvável ter R$300 sobrando para gastar numa Akroma. As revistas para cumprir um papel de internet daquela época. Mesmo o preço estando um pouco desatualizado, que a questão, as revistas demoravam um pouco para serem impressas, aí o preço desatualizava conforme a revista ia envelhecendo, elas cumpriam o papel de fazer o mercado se regular com preços e raridade. Então você sabia a raridade que a carta tinha e sabia o preço que ela custava. Aí agora a gente tem a internet com liga, alguns outros sites de negociação, e você pode descobrir quanto algo vale. Isso era meio da coisa da época, que é a questão. Você tem que pensar que os colecionáveis só têm interesse ou só são mensuráveis devido ao fator de que as pessoas têm interesse em ter aquilo no guardado por algum tempo, porque agrada o coração delas ou agrada a mente delas, e isso faz com que elas deem valor a papelão, que é o básico, que é um card game colorido que tem algum tipo de estampa. Isso é o grande X do colecionismo, que é a questão, a gente dá muito valor ao colecionismo em motes de coisas que a gente quer ter. Eu gostaria que muitas das coisas daquela época voltassem em edições agora com as mesmas estampas, mas os artistas têm todo um rolê de colecionismo que talvez não seja aceito padrão daquela época, que é a questão, eu gostaria de ter uma Akroma nova com a estampa da Akroma antiga, mas o artista em questão que fez aquela Akroma não vai receber por essa Akroma, então tipo, meio que inviabiliza as possibilidades disso acontecer. E é muito do que é coisa, o novo não é ruim. O ruim é a inacessibilidade que tinha naquela época, porque poucas pessoas podiam ter o que agora é plástico, que é a questão, ela ser fabricada em grande quantidade para que a maior número de pessoas tenha. Isso é legal. Obrigado por curtir o canal, sejam as melhores pessoas, obrigado.